A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Aqui nós vamos observar, irmãos, que Deus, ele dá uma ordem para Jonas, dizendo a Jonas que era para ele ir até Nínive e falar para eles que a malícia deles havia subido até o Senhor. Mas quando Jonas escuta aquela palavra, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele se dispõe. Mas ele se dispõe a fugir daquilo que Deus designou ele a fazer. Quantas vezes, irmãos, a gente se dispõe a fugir daquilo que Deus nos ordenou fazer? Quantas vezes a gente não quer viver os propósitos de Deus, nós não queremos obedecer o que Deus nos manda, o que Deus nos ordena, e Deus está dizendo para você: ei, não perca tempo Ramandarai tentando fugir daquilo que eu tenho contigo. Não perca tempo tentando fugir da minha presença, porque fugir da presença do Senhor é somente, irmãos, perca de tempo e acarretar tempestade para a nossa vida, porque tem tempestades que Deus não quer que eu viva, tem tempestades que Deus não quer que você viva, mas às vezes somos nós mesmos que plantamos aquela tempestade. Deus não queria que Jonas sofresse. Deus não disse para Jonas: vai até Tarsis, depois de lá você vai para Nínive. Não, Deus falou para ele ir para Nínive, mas ele quis cumprir sua própria vontade, o seu próprio querer. E Deus está dizendo: ei, queira a minha vontade, não queira a sua, porque a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, diz o Senhor. Mas a sua vontade pode levar você a viver grandes e terríveis tempestades. Declare comigo: eu vou viver a vontade de Deus e não a minha. Eu vou viver a vontade de Deus e não a minha, irmãos. Muitas vezes a gente escuta algumas direções de Deus que a gente não entende realmente. Eu não vou dizer para você que tudo que Deus fala com a gente vai entender no momento, porque não, a gente não entende. E Jonas não queria fazer aquilo, Jonas não queria levar para aquele povo uma mensagem, aleluia. Mas Jonas queria que aquele povo terrível fosse destruído. Porque era um povo que tinha práticas terríveis. Você vai ver que o próprio Deus disse que a maldade deles, a malícia deles subiu até o Senhor. Então eles eram um povo extremamente ruim, era um povo extremamente mau. Só que Deus é misericordioso e Deus estava alertando o povo Ramandarai. E Jonas não queria um alerta, mas Jonas queria verdadeiramente que Deus executasse justiça. Só que Deus queria primeiramente alertar ao povo. Porque Deus sabia, irmãos, que o povo ia se arrepender. E por isso que eu disse, a vontade de Deus a gente não entende, a gente só obedece. Não queira fugir dos propósitos de Deus. A irmã não canto bem. A irmã não prego bem. A irmã, eu não sei falar direito. A irmã, porque eu não fui chamada para isso, eu não tenho tempo. Eu vou te falar uma coisa, Deus não chama ninguém desocupado. Ramandarai. É realmente quem diz que não tem tempo, é quem diz que não pode, que não consegue, que tem muita coisa para fazer. Ou você acha que eu sou desocupada porque eu tô aqui? Não, eu tenho muita coisa pra fazer. De vez em quando você vai escutar os gritos da minha filha brincando lá, brincando, às vezes briga com os irmãos. O pai olha, minha mãe olha, me ajuda e assim a gente vai. Porque, irmãos, a gente não é desocupado. Eu tenho casa pra limpar, tenho as coisas pra fazer. Muitas vezes eu deixo algumas coisas pra poder fazer a obra de Deus. Muitas vezes eu deixo alguns lazeres para fazer a obra de Deus. Porque Deus não chama desocupados. Deus não chama a gente que não tem o que fazer. Só que a gente tem que priorizar, irmãos, a presença de Deus. A gente tem que priorizar fazer o que Deus nos manda, porque Ele vai cuidar de todo o restante. É claro que a gente não vai negligenciar, né, irmãos? É claro que a gente não vai ficar a vida inteira fazendo, né? Não, eu não vou fazer mais nada, não vou limpar a casa, não vou fazer comida. Não, não é assim. Não vai cuidar dos filhos, não vai dar atenção ao esposo, à esposa. Não é assim. Mas a gente precisa obedecer o que Deus manda e conforme o que Ele manda. Porque a ordem de Deus, irmãos, a gente não pode dizer para Ele que a gente não vai fazer, porque Deus é todo poderoso.
Será que a gente aguenta o peso, né, do navio ali querendo afundar? Será que a gente aguenta os ventos? O peso da tempestade, Ramandarai? O Senhor está falando com alguém. Tem coisas que podem ser evitadas se você aceitar o que eu tenho para você. Se você aceitar viver o meu chamado, se você aceitar fazer a minha obra. Não estou dizendo para você que vai ser fácil, mas aceite, porque quando você aceitará, mandará, e o Senhor te livra de tempestades terríveis. A Bíblia diz, irmãos, que a tempestade era tão grande, o vento foi tão grande que o navio quase se despedaça. As pessoas precisavam lançar suas coisas do mar para tirar o peso do navio. Só que tinha um peso ali que estava dormindo no porão. Sabe quem era? Jonas, aquele que estava fugindo da vontade de Deus. Porque aquela tempestade toda que estava acontecendo no navio que estava indo para Tarsis era por causa de uma pessoa só. Você entende que quando você desobedece, seus filhos sofrem, sua esposa sofre, seu esposo sofre, as pessoas que estão na embarcação juntamente contigo, elas vão sofrer. Então, em nome de Jesus, obedeça. Não faça como Jonas. Deus foi claro para Jonas: vai para Nínive. E Deus está dizendo: obedece claramente o que eu estou lhe falando. Faça como eu te mandar, mesmo que você não entenda. Declare comigo: eu vou ser obediente, eu não quero viver a tempestade. Eu vou ser obediente, eu não quero viver a tempestade. Irmãos, tem tempestade que a gente mesmo busca, é verdade. Tem coisas que Deus não quer que a gente viva. Tem dores que Deus não quer que a gente passe. Somos nós que começamos a plantar, que começamos a fazer nossa própria vontade. E é claro, irmãos, que Deus não vai deixar a gente à vontade porque Ele nos ama. Aí eu te faço uma pergunta: Deus poderia ter levantado outro para ir falar? Poderia. Deus poderia ter levantado outro no lugar de Jonas? Poderia. É claro que Deus é Deus. É claro que teria alguém à disposição do Senhor, mas Deus queria Jonas. E tem coisas que Deus quer eu e você. Não adianta a gente dizer a Deus que não tem tempo. Eu já cheguei a dizer para Deus: Senhor, eu não tenho tempo. Só que a gente, irmãos, aleluia, tem que se adequar para viver os propósitos de Deus. A gente precisa organizar o nosso tempo. Tem momentos na nossa vida que não é porque a gente não tem tempo, é porque às vezes a gente prioriza coisas que não são para ser prioridade. A gente prioriza coisas que não são para serem priorizadas. E acaba não tendo tempo para a família, acaba não tendo tempo para a obra, e acaba não tendo tempo para fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque acabamos priorizando coisas que não são para ser priorizadas. Peça para que Deus organize o seu tempo. Não diga para Deus que você não vai fazer, em nome de Jesus. Porque Deus já está lhe alertando, e quando Ele alerta assim, irmãos, Ele já sabe a tempestade que está preparada se Jonas for desobediente. Porque tem Jonas que escuta a direção de Deus, mas diz: está certo, vou para Tarsis. Aí Deus faz o quê? Manda a tempestade, manda o vento forte. O navio começa a quase se despedaçar. Os problemas começam a chegar. Aí tem gente que bota a mão na cabeça e diz: por quê? Porque não obedeceu a ordem de Deus. Porque rejeitou o chamado. Porque rejeitou fazer o que Deus mandou. Deus não chama a gente desocupada. Deus chama pessoas, aleluia, que Ele sabe que Ele vai capacitar para a obra. Então Deus escolheu foi você. Ah, Deus, mas é porque fulano é mais capacitada. Porque ciclano é melhor do que eu. E Deus está dizendo: eu quero você. É como eu falei, outro poderia ter ido no lugar de Jonas. Claro que sim. Deus poderia muito bem, irmãos, ter mandado outra pessoa no lugar de Jonas. Mas Deus queria Jonas. Foi tanto que quando Jonas acordou, que ele viu tudo aquilo acontecendo, ele disse: me lancem no mar, porque o que está acontecendo é por causa de mim. Ele já sabia, irmãos, que o problema era ele. Ele já sabia que era ele mesmo, aleluia. Quem estava ali causando tudo aquilo, todo aquele turbilhão estava acontecendo por causa do fujão. Porque ele estava fugindo do propósito de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele sabia que ele estava sendo desobediente à ordem do Senhor. Você vai ver aqui no versículo de número 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqui você vai observar ele mesmo declarando que o Deus dele tem poder sobre todas as coisas. E aqueles homens ficaram amedrontados. E aqueles homens ficaram atemorizados ao ouvir os relatos de Jonas. Jonas não teve medo, que sabia quem era o seu Criador, que sabia quem era o seu Deus. E os homens que estavam ali estavam temendo, estavam com medo, pois é.
Eles temeram muito, por quê? Porque viram o poder do Deus de Jonas, mas Jonas não temeu. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que parece que a gente não teme, não. Parece que a gente fica ali, não, mas Deus não vai fazer nada, é porque eu não quero fazer. Não endureça o seu serviço. Mas tema ao Senhor. Entenda que você serve a um Deus que Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele dá oportunidade, mas Deus não vai ficar a vida toda deixando você fugir do seu chamado, deixando você fugir dos propósitos que Ele tem para você fazer segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer e não dar em nada. Não. Se Ele te ama, irmão, se Ele é o teu pai, é o teu amigo, Ele vai realmente permitir os açoites, Ele vai permitir o vento, Ele vai permitir a tempestade, Ele vai permitir a adversidade, Ele vai permitir os problemas, até você se posicionar como Ele quer. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus te ama mesmo. E Deus queria Jonas no centro da vontade de Deus. E Deus está dizendo, alguns ventos que estão soprando Jonas, é para você voltar para o centro da minha vontade. Algumas coisas, alguns apertos que estão lhe acontecendo é para você ir para o centro da minha vontade. Vai para onde Deus lhe designou. Faça o que Deus lhe mandou. Declare comigo. Eu vou fazer o que Deus me mandou a partir de hoje. Eu vou fazer o que Deus me mandou a partir de hoje, a partir do momento em que Jonas disse para Deus que não ia mais lutar contra, mas que ia fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus ordenou o peixe, vomitou Jonas em terra. O peixe lançou Jonas fora, vomitou Jonas. Por quê? Porque Jonas disse, eu vou fazer tua vontade. Era isso que Deus queria ouvir de Jonas. Tem problemas, irmãos, tem dificuldades na minha e na sua vida que Deus não quer que a gente passe. Não. Ele só quer que a gente se posicione como Ele quer. A partir do momento que você disser, eu não vou mais endurecer a serviço, eu vou te obedecer, você vai ver as coisas fluindo. Você vai ver as coisas mudando. As coisas começaram a mudar para Jonas depois que Jonas, do ventre do grande peixe, ele ora ao Senhor. Que ele fala com Deus e ele diz, o que vou ter, pagarei. Aí quando Jonas diz isso, automaticamente, irmãos, Deus fala com o peixe vomita Jonas em terra e Jonas vai fazer o que Deus mandou. Então faça tudo o que Deus lhe mandou, conforme o que ele lhe direcionou. Você pode não estar entendendo a direção de Deus, mas saiba de uma coisa, a vontade de Deus sempre tem que prevalecer. Não traga para a sua vida tempestades desnecessárias. Não passe por problemas que Deus não quer que você passe, porque tem coisas que Deus não quer. Somos nós mesmos, com as nossas desobediências, com a dureza da nossa serviço, que realmente, sabe, plantamos. Então não plante aquilo que é ruim, plante o que é bom, aguarde no Senhor, faça o que Ele te mandar, porque as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida, seja obediente, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável por mais, Pai. Que tenha momentos, dificuldades, problemas na nossa vida, que a gente não queira, meu Deus amado, obedecer a tua voz, que a gente não queira fazer o que o Senhor nos ordena, mas a tua vontade, Pai, para a nossa vida sempre será melhor. Oh Pai, nos ajuda, nos ensina a confiarmos mais em Ti. Nos ajuda, Pai, nos ensina a sermos mais obedientes, Pai. Oh Senhor, não deixa a tempestade vir pra gente depois obedecer, mas convence, Pai amado, o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a não endurecermos a serviço para o Senhor, meu Pai, mas a sermos obedientes à Tua vontade, ao Teu querer, a fazermos aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor designa, porque nós não queremos passar por tempestades necessárias. A gente não quer ficar no ventre do grande peixe. Nós não queremos viver, Pai amado, tribulações para depois ter que obedecer. Não. Nós queremos te obedecer, Pai, logo. Nós queremos fazer a tua vontade. Nos ajuda e nos perdoa, Pai, por todas as vezes que endurecemos a serviço, por todas as vezes que a gente não quis fazer o que o Senhor designa, o que o Senhor manda, o que o Senhor ordena. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai.
Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui, meu Pai, nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço, Pai, que este milagre, que esse testemunho, que essa resposta venha acontecer. Pai, traz assinatura, traz causas ganhas na justiça, cura, liberta, restaura, Pai, esta pessoa. Faz um milagre, faz o impossível acontecer na vida dela para que o teu nome seja glorificado. Assim te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você: não passe por tribulações, não passe por tempestades desnecessárias, mas obedeça a ordem do Senhor, porque a vontade de Deus para sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Seja obediente, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.